Eu sou a Fátima, filha de um imigrante italiano, e a minha mãe, uma filha de mineiros, que também teve uma história muito difícil, onde os pais dela faleceram e lá eles não registravam as crianças. Então ela foi doada, como outros irmãos, e aí ela viveu sozinha e eu não tenho nenhum parente por parte de mãe, porque ela não conheceu ninguém da sua família. E o meu pai não tinha uma boa afinidade com a família, resolveu ir para São Bernardo, casou-se com a minha mãe e foi morar em São Bernardo. São Bernardo, na década de 60, não tinha nada, era só mato, então era lá o lugar que ele queria morar mesmo. E a minha mãe, uma mulher analfabeta, teve muita dificuldade de viver sozinha com ele naquele local. Então eu acabei nascendo lá mesmo, né, no meio do mato, né, lá em São Bernardo, e tinha uma única escola. A gente não tinha, meu pai fez um barraco e ele procurava plantar num terreno que foi cedido para ele, tomate, algumas verduras, cana, e aquilo atendia parte das nossas necessidades. Eu considero difícil falar da minha história. Normalmente eu falo, não vou contar minha história porque ela me remonta a situações muito difíceis. Nessa escola eu concluí até a 8ª série na época, e dali eles às vezes cediam água para minha família, que é o que a gente consumia e usava às vezes para tomar banho. O meu pai era uma pessoa que ele não tinha muito interesse em trabalhar. E a minha mãe, por ser analfabeta, ela tentava, naquelas dificuldades, um lugar para arrumar um serviço que desse algum alimento para levar para casa. Como ele não gostava de trabalhar, ele tinha um hábito não muito louvável. Ele gostava de pegar o que hoje a gente chama de reciclados, na época era lixo mesmo. Então ele ia para o lixo e levava eu e a minha irmã. Eu nunca gostei daquela situação e ele ensinava para a gente que era um cobre, um metal, um ferro, e a gente colhia aquele material e a gente era um ferro velho, a gente andava muito a pé e ele vendia esse ferro velho, só que ele tinha um vício do cigarro, então ele tinha que arrumar dinheiro para o cigarro. Com esse dinheiro que ele vendia, ele comprava sempre um pacote de cigarro para ele e alguma coisa de alimento para mim e para minha irmã. Nessas caminhadas também ele ensinava a gente a pegar bitucas de cigarro para ele, que quando ele não tinha dinheiro, ele ficava muito nervoso, e aí a gente tinha esse cheiro de cigarro, né? Porque a gente ficava no ponto de ônibus, quando alguém jogava as bitucas, se elas eram grandes, ele ficava mais feliz, e a gente ficava feliz porque ele estava feliz. Aí a gente enfiava nos bolsos aquelas bitucas de cigarro. Eu chegava em casa, ele tinha palha, porque ele plantava milho, e a gente plantava junto com ele. Elas secavam, aí ele abria todos aqueles cigarros e colocava fumo dentro daquela palha, a gente enrolava, aí ele fazia lá todas aquelas reservas. Só que pela dificuldade de água e por ele também não orientar a gente, também era difícil a gente ter uma higiene. Então, a gente ia para a escola, numa época em que não era uma escola que tem uma política de inclusão, como nós temos hoje, era excludente e era muito visível, e ainda mais por ser filha de um lixeiro, que era o nome que a gente levava, suja, pobre, e numa época em que as escolas tinham o hábito de fazer questionários para os alunos de uma maneira que expõe as pessoas. Aí, tem televisão na sua casa? O diretor entrava, perguntava. Então, a minha situação era mais difícil, porque eu sempre tinha que responder que não tinha nada, né? Então, o olhar das pessoas condenam, ele transpassa quem você é para o outro somente nas expressões. E a gente, por mais ignorante que você seja, você consegue sentir isso, né? Então, eu poderia dizer que a minha autoestima sempre foi muito baixa, em virtude da condição, né?
que meu pai proporcionou para nós. Então, na escola, ela fazia o favor de dispor ainda mais, por não ter geladeira, a sua casa é de tijolo, de madeira. De madeira, na sua casa tem televisão? Não tem. Tem geladeira? Não tem. Tem fogão? Tem. Como ele é? A lenha. Não tem botijão de gás? Não. Isso, né, causava essa condição de desigualdade, inferioridade e de achar que você tem que servir o outro pela condição que você está. Então, assim, eu passei muitas vontades na vida, né? Por exemplo, o chiclete. Eu lembro quando a gente andava com ele, eu pegava aquele papel de chiclete, tirava, o cheiro de chiclete é muito bom. E eu aprendi a me contentar com o cheiro. E na escola, às vezes tinha alguma aluna que levava pão com salame. Eu nem sabia o que era isso. Aí ela falava, eu não gosto do pão, então eu vou comer o salame e te dava o pão. Eu ficava super feliz, porque o cheiro do salame também trazia uma satisfação. Então, muita coisa eu só fui conhecer depois que eu já estava mais velha, de comida mesmo. De uma azeitona, um queijo, um presunto. A gente sobrevivia com aquilo que tinha ali plantado. Uma coisa ele ensinava pra gente, não pede, a gente nunca pedia nada. Se fosse na casa de alguém, a gente também era assim, muito comportada. Ele não pedia nada, o meu pai, porém ele tinha esse hábito, ele não trabalhava e ele frequentava o lixo e fumava, correndo de cigarro, esse hábito de catar as bitucas da rua, que também, ou até mesmo de falar pra gente, põe a fumaça quando tinha dor de dente na boca e segura que é bom para melhorar a dor de dente. Então, acaba estimulando você a seguir um caminho que muitas vezes não era o que você quer seguir, mas é aquilo que ele te oferece naquele momento. Bom, eu consegui, nessas dificuldades, chegar até o ensino médio, mas aí eu consegui arrumar um emprego, mas eu já tinha 14 anos. Eu sabia que eu só poderia sair daquela situação se eu arrumasse um emprego, se eu crescesse ou se eu envelhecesse, porque enquanto criança você é obrigado a ficar numa situação de subordinação ao adulto. E o que o adulto te oferece, não tem como você romper aquilo, porque você é dependente deles, né? Aí, quando eu comecei a procurar emprego, eu arrumei uma fábrica de malas, que chama Primícia, ainda é uma marca conhecida em São Bernardo. E ali eu fiquei muito feliz, né? Porque a minha irmã, 2 anos mais velha que eu, também arrumou um emprego. E aí a gente falou, nós vamos sair desse barraco e vamos alugar uma casa. Aí meu pai falou, eu vou ficar. Aí a gente falou, eu sinto muito, mas... Aí nós alugamos uma casa, aí você começa a se sentir mais digna, porque o olhar das pessoas mudam. Você tem um endereço onde você mora, eu moro naquela casa. Mas aí eu já tinha 17 anos, né? Aí foi comprando sofá, a gente foi comprando uma televisão, tudo devagar. Agora o dinheiro dava para pagar o aluguel. Eu e a minha irmã, a gente juntava, a gente pagava o aluguel. Até que depois meu pai resolveu largar aquele barraco para lá, nesse terreno cedido, e veio morar com a gente. Mas eu nunca vi meu pai trabalhar, né? E eu nunca, talvez seja por isso que eu trabalho bastante, sempre preenchi meus 3 períodos, que eu tinha indignação de ver uma pessoa que morava em São Bernardo, numa época em que a Volkswagen era uma empresa que contratava trabalhadores que vinham de muito longe, de ônibus, e ele não ia. Só que eu demorei muito tempo para descobrir que meu pai era um desertor também. Ele não cumpriu o serviço militar, que na época dele era mais rígido, brigava, fugia, e ele não tinha reservista, por isso que ele não arrumava emprego, e é coisa que a gente vai compreender muito tempo depois. Aí eu fui, terminei o ensino médio, e aí eu falei, bom, pagando aluguel, eu não vou ter como fazer faculdade. Então eu fui verificar até a prefeitura, eu fiz muitas coisas da minha vida sozinha, mas eu assim, sempre reconheço muito a minha mãe, porque a gente tem a força na oralidade. Então, às vezes não dá para você fazer, porque você é analfabeta, mas você tem força de falar, olha filha, não faça da tua vida o que eu fiz da minha. Vai estudar, estuda bastante que você vai alcançar um caminho diferente do meu. Então, coisas que meu pai já não valorizava.
Então isso ficou muito forte da fala dela, da dignidade dela, para que eu seguisse essa caminhada. Bom, quando eu terminei o ensino médio, eu fui na prefeitura de São Bernardo mesmo. Lá só havia bolsa de estudo para quem estudasse numa escola particular, onde eles concediam uma parte dessa bolsa. Mas para nós tinha que ser escola pública, mas eu já tinha terminado. E faculdade havia assim um empréstimo, só que você teria que devolver para a prefeitura, se não me engano, na sigla o RTN, que é a Organização Reajustáveis do Tesouro Nacional. E era uma taxa muito elevada, mas eu me arrisquei. Aí eu fiz uma faculdade que era dentro do município de Estudos Sociais, não era o que eu queria, porque o meu pai, ele sempre criou muito bichinho, assim, era 6 cachorros, não sei quantas galinhas, pombo, então eu me vi sempre envolvida nos animais. E eu tinha uma paixão muito forte por animais, então meu sonho era ser se um dia eu pudesse, uma veterinária e cuidar dos animais de graça, né? Sem cobrar nada, porque muitos eram maltratados. Claro que isso não seria possível dentro das minhas condições. Aí eu fui ver esse curso de estudos sociais, era o mais barato que tinha, era dentro do município. Eu falei, eu não quero ficar sem estudar, eu vou nesse mesmo. Aí eu entrei, foi um curso onde eu consegui a bolsa, só que eu tinha que pagar. Como eu trabalhava na fábrica e à noite eu ia para a faculdade fazer estudos sociais, eu comecei a trabalhar na biblioteca, limpando livros, para pagar uma faculdade ruim. Que às vezes as pessoas falam, você estuda. Você fala, uma faculdade ruim, nossa, você não vai arrumar emprego. É o que a gente estava falando, né? Você pode motivar alguém que não tem nada e as suas palavras têm uma força para te levar a algum lugar. Ou você contribuir para que ela seja pior do que ela já é. Então, nas férias eu limpava os livros e eu ia diminuindo a minha dívida com a prefeitura. Ela me deu um cartão, que eu acho que eu tenho esse cartão até hoje. Você picava o cartão na entrada, a saída, e aí eu trabalhava todas as férias, esperava as férias de dezembro para voltar na biblioteca trabalhar também. Aí eu saí da primícia e arrumei um emprego num partido político, como recepcionista, né? Melhor não citar o nome do partido, porque era um emprego que nesse emprego, nesse serviço, eu conheci as pessoas da prefeitura e falei, ó, nas férias, o que você está fazendo por aqui? Eu falei, eu venho para pegar o cartão, porque eu trabalho pagando faculdade. E aí o Mário Jorge Franciscon, ele era da Secretaria de Governo da Prefeitura, ele falou, Fátima, vem trabalhar nas horas vagas aqui, traz o cartão, isso vai te ajudando durante a semana, na hora do almoço. Isso foi bom, eu acrescentei um pouco mais de horas. Depois ele veio a falecer e eu voltei a terminar minhas horas na biblioteca. Bom, consegui pagar os 2 anos com a prefeitura. Aí o curso de estudos sociais faliu, não valia mais. Você tinha que fazer complementação história. Falei, bom, agora já dá para pegar a aula. Então, cada degrau que eu atingi é como se fosse o cargo melhor do mundo para mim. Porque só eu sei de onde eu vim. E aí eu consegui aula, então eu valorizei muito aquele espaço. Quando a gente critica, você vai ser professora, se aquilo faz parte das suas conquistas, seja o que você for, dentro de uma dignidade humana, é muito valoroso. Então eu comecei a dar aula e terminei mais 2 anos de história. E aí eu já tinha, né, um salário. Depois eu fui tentar a PUC, que também tinha aberto, né, 40 vagas num curso, mas eu sempre com minha autoestima muito baixa. Falei, vou fazer inscrição.
mas não vou passar, né? Aí fiz entrevista com a Maria Cecília Dedeca, né, que é escritora de livros, né? E ela gostou da entrevista, gostou também do currículo. Aí eu comecei a fazer o curso na PUC, fiz 2 anos, foi bom agora. Aí quando eu começava a entregar o currículo, aí você começava a ser chamada, né? Você distribuía numa escola com objetivo. Tanto é que eu trabalhei 10 anos no NIAC Santo Inês, coordenei a área de história lá, mas muito mais porque você tem um papel que diz o nome da faculdade também que você estuda, e não propriamente do que você procurou conhecer sozinha para melhorar talvez um certificado que não diz muito quem você é, né? Aí me ajudou e aí a gente não para mais, né, de estudar. Então, parte da minha história é essa, vem de um processo de muita dificuldade, de uma pessoa que viveu uma exclusão muito grande dentro da escola, e eu entendo muito essas comunidades carentes, e eu me identifico mais com as pessoas que vêm dessa condição mais difícil do que aquelas que já têm uma condição pronta, né? E os alunos a mesma coisa, né? Eu comecei a dar aula e eu vi que tinha pessoas que tinham histórias muito parecidas com a minha e que o papel é incentivar. Eu falar, não, vai, que eu cheguei sozinha, né? A gente fala sozinha, mas é mentira. Quantos passaram pela gente? Minha mãe sempre dizia, a gente ser uma pessoa do bem, você atrai pessoas boas. E eu só tenho a agradecer. Passaram muitas pessoas boas pelo meu caminho. Depois da pós-graduação, trabalhei no ENIAC Santo Inês. 10 anos, a escola fechou. Também trabalhei no Estado, aí prestei o concurso. A primeira vez eu não passei. É como se eu dissesse, já esperava mesmo. Então, ainda que eu passe por degraus, eu sempre duvido, às vezes, da minha capacidade. Mas tudo isso por causa da coisa muito negativa que a sociedade do passado colocava para a gente. Diretor de escola, de professores, que excluíam. Tem vários episódios que eu me lembro de querer participar de atividade de apresentação na educação física. Ela nunca me chamou. Eu sempre escolhi as meninas mais bem arrumadas, as meninas mais bonitas, as mais inteligentes. E uma vez uma menina falou, entra escondido, você tem tanta vontade, entra. E aí eu entrei, mas eu sabia que eu não fazia parte do grupo, de fazer uma apresentação de dança. Aí fiz, mas sempre de olho, ela vai me reconhecer. Ela vai identificar, porque nós construímos máscara e tudo mais, mas dentro de mim eu sabia que aquilo estava errado, porque eu não era escolhida, nem eu nem a minha irmã, a gente nunca era escolhida para nada. E a gente associava a essa história de vida e das pessoas daquela época. Então hoje, quando a gente vê uma sociedade que inclui uma política inclusiva, uma política que busca a igualdade social, ela pode não chegar, mas ela trabalha em favor disso. É uma obrigação minha, enquanto cidadã, fazer parte dessas políticas. Porque é muito bom a gente ler e melhorar a nossa oralidade, né? Melhorar a nossa construção de teorias para a gente estar trabalhando isso, mas de você também tentar chegar em pé de igualdade com as pessoas, faz com que elas caminhem junto com você. E eu tenho essa facilidade. Então, eu falo, mas eu quero ser psicóloga, né? Porque quando você tem muitos problemas, que você tem que sair dele, porque você não encontra muita saída, você tem que ser psicóloga de si mesma. Eu falo, não, acho que você vai conseguir. Então, é isso, né? Aí comecei a dar aula, eu fui buscando melhorar através de leituras, de apoios, e aí depois eu comecei também ver que a renda que eu tinha não era suficiente,
eu me casei e a pessoa que eu me casei, ela tinha uma autoescola, aí eu me dediquei à área do trânsito também, busquei conhecimento nessa área, gostei. Aí teve um projeto na USP e eu fui participar desse projeto. Aí quando eu cheguei lá, eu vi que as pessoas tinham projetos ligados a vários segmentos dentro do campo da história, mas eu gostei um pouco da área do trânsito. Eu falei para a doutora Rita, que era a orientadora desse projeto, falei baixinho, eu gosto de trânsito, porque também encontro uma necessidade de orientar as pessoas para melhorar esse índice de mortalidade tão grande que a gente tem hoje no trânsito, que é uma questão educativa também. Mas eu estou vendo que ninguém está dentro disso, então eu ainda vou pensar no tema. Ela falou, não, você vai no tema do trânsito mesmo. Quase ninguém escreveu sobre o tema, mas não é porque não tem muita coisa escrita que a gente não tem que trabalhar ela. E aí eu fiquei, de um lado, dando aula de história e do outro com formação de trânsito. Então, eu só puxei um pouquinho para falar do trânsito, porque eu sou uma pessoa magra, de estatura baixa, isso também tem uma relação com a minha história, de dificuldade, de ter mesmo comida em casa, né? E por exemplo, eu lido muito bem com comer pouco ou não comer nada, sempre me acostumei a isso. Então, eu sou desse porte físico. Então, quando eu entrava na sala para dar aula de trânsito, eu tinha lá advogados, dentistas, porque eles perderam a habilitação, infração, e eles tinham que fazer o curso de reciclagem, médicos. Então, alguns já olhavam para a minha pessoa e eu sinto isso. Pelo seu tamanho, pelo seu corpo, né, como se fosse ser uma mulher, porque a mulher ela é discriminada para determinadas funções ainda. Mas eu também precisava do dinheiro para completar minha renda. E aí eu falava, não, eu vou trabalhar mais um período, eu vou me dar melhor e vou provar que eu não sou só esse tamanho para eles. Aí eu começava a dar aulas, os olhares iam mudando, não querendo, assim, valorizar a minha pessoa. Mas quando eu terminava um curso de 9 dias, eu me lembro de alguns comentários, né? Teve um orientador de TCC, que não era TCC, era monografia, da faculdade metodista que estava na sala, né? Aí no começo ele expôs muitas ideias dele, aí eu tentei não perder a minha aula de trânsito para a sabedoria dele no campo dele, e aí eu dei o recado, né? No final, quando ele terminou, ele fez uma homenagem que hoje, se eu ver ele, eu não reconheço. Mas ele falou, olha, quando eu vi você entrando com esse tamanho, a mulher ainda falou isso, a gente ainda é uma sociedade que discrimina. Eu não achei que sua aula fosse tão boa. E assim, eu só sabia que a aula era boa porque eles falavam. Por mais que eu me envolvesse em leitura e pegasse o código de trânsito e fosse buscar mais sobre primeiros socorros, que eu não era tão preparada, eu não ganhava tão bem para fazer isso, mas eu queria fazer bem. Aí quando terminava o curso de 9 dias, pessoas com essa capacidade, né, conhecimento e tal, e falavam, olha, quando você entrou com esse tamanho, você era uma mulher, eu não achei que a aula fosse tão boa. Eu saí de lá e falei, mas foi. Então eu sou uma pessoa que duvida ainda. Uma vitoriosa. Que por mais que elogiassem a minha aula, eu sempre duvidava disso, porque foi isso que me passavam no passado e eu ainda tento me libertar desse tipo de falta de incentivo que foi muito forte na minha vida. E eu tento fazer com as pessoas de forma diferente. Aí eu fui prestar concurso no Estado, eu dei aula no Estado 27 anos, eu me aposentei no Estado, mas nesse meio tempo eu tinha prestado concurso para a Prefeitura e me efetivei na Prefeitura de São Paulo também. Aí fiquei trabalhando só na Prefeitura, fazem 7 anos que eu estou na Prefeitura e aí eu resolvi tentar outros espaços. Saiu um edital sobre concurso para coordenadores de Unicel. Aí eu fui procurar um pouquinho mais, saber o que era de fato esse trabalho da Unicel.
e eu vi que ele representava aquilo que eu mais precisei no passado e eu não tinha, que era dar o atendimento às pessoas menos favorecidas dessa sociedade. Então, é como se eu tivesse vontade de dizer muito obrigado para quem partiu desse projeto a um olhar de tantas pessoas que estão fora das universidades por falta de uma política pública de inclusão, de interesse àquele que não teria condições de estudar e encontra essa oportunidade muito perto da sua casa. Aí eu fui ler um pouquinho mais, acabei me inscrevendo como coordenadora, e aí eu estava esperando uma oportunidade para ser chamada, porque eu não estava na primeira colocação, estava na segunda. E o professor Paulo, né, com todo o respeito ao trabalho dele, e aí até volta a outro problema, quando eu estive aqui, falaram, ele é um escritor, ele é tudo isso que nós conhecemos, é uma pessoa do bem, mas eu voltei aquele meu tamanho menor do que eu sou de novo. E falei, não vai dar, porque como é que eu vou, só de falar tudo que o Paulo eu já achei que não ia dar certo eu estar aqui. E aí você recebe os incentivos no meio do caminho. Vai, Fátima, você tem perfil. Mas ele é um escritor e ele está dentro de um projeto maravilhoso que é Cultura de Paz nas Escolas. E lá na escola que eu estou, esse projeto chegou em minhas mãos, eu também não sabia que era do Paulo. E aí lá na escola que eu estou no Rosa da China, o meu nome também faz parte desse projeto de mediação de conflitos. E eu não sabia que era ele que estava assim como a base, né, idealizador desse projeto, e que ele também sabe que isso só vai acontecer se a gente abraçar essa ideia que ele trouxe para nós. E aí apareceu essa oportunidade. Eu vim, mas não vou mentir, com muito receio. Ai, quem é o Paulo, né? E ainda eu sinto um pouco disso, mas porque é uma coisa minha, né? Que são barreiras que a gente tem dificuldade de passar. E aí eu busquei apoio nos 2 secretários maravilhosos que tem aqui. E a gente procura sempre estar tentando estar dando aquele atendimento para as pessoas que vêm até aqui, porque elas vêm como se fosse eu lá atrás. Ai, que vontade de estudar, eu parei há muito tempo, meu marido me largou. Aí eu deixo o que eu estou fazendo, vou ouvir essas pessoas, e aí entra aquela parte que eu gosto, fala, não, vem, porque o que ele te passou, seja lá quem foi que te passou, não é nada disso que você é. O seu principal ponto de partida é você estar aqui. Esses cursos vão sair. Vai ter mesmo curso de pedagogia, a gente vai acreditar, vai ter, e você vai fazer. Mas eu já tenho, as pessoas falam, 40 e poucos anos, você tem saúde, sua memória está ótima e é isso que você precisa agora, né? Não deixe que as pessoas comprometam esse teu objetivo, e a Unicel ela foi criada para vocês. Esse espaço gigantesco que vocês têm aqui, que vocês já se apropriaram dele e sabem para que ele veio para atender os seus filhos, as nossas crianças. Ele oportunizou vocês com uma recreação que no passado isso não existia, e onde ele existisse ele tinha que ser muito bem pago. Então ele era para uma classe social elitizada, que sempre existiu dentro da nossa história. Nesse momento você tem um espaço que parece que é para essa classe elitista e ele é para vocês. E das universidades você pode acreditar que vai surgir muito mais coisas. Ele vai inovar à medida que a sociedade cresce junto com ele. Porque se a gente tem isso aqui hoje, eu sempre procuro falar isso para as pessoas, é porque muitas pessoas em algum momento resolveram unir as suas forças através da ideia de um alguém que se juntou com a ideia de outro alguém e a coisa deu certo, né? Então as ideias são pontos de partida para as coisas acontecerem. Então você falou, eu vou mudar minha história, então você está dentro de um espaço que é para atender a comunidade carente. A Unicel hoje representa um sonho de um passado.
se a gente começar a conversar com as pessoas mais velhas, elas nunca iriam se ver dentro de uma universidade. A gente que conhece a nossa história de formação de país, nossa história de formação de povo, sabe que quem nasceu pobre tinha já como introjetado que ele deveria morrer pobre. E até pela força, muitas vezes, que instituições religiosas também tinham dentro do seu papel fazer com que elas acreditassem que forças, né, exteriores também queriam que ela não mudasse de vida, porque se ela nasceu assim, o melhor é que ela continuasse assim. Por que esses termos eram tão fortes na gente? Porque nós também temos formações religiosas e às vezes é muito mais fácil a gente acreditar, né? Deus quer assim, assim será. Aí a gente acaba aceitando e não muda a nossa história. Então, que seja lá qual foi o segmento religioso que cada um tenha, não deixa de lutar e de se apropriar com essas políticas públicas que são criadas pela sociedade e são criadas porque nós temos que entender que quem está no poder é para atender à vontade da sociedade e não a quem está no poder fazer para nós sem saber o que nós queremos, né? Então, a Unicel representa isso hoje, representa uma política pública que eu gostaria muito que tivesse acontecido lá atrás para mim, que eu não teria passado por metade do que eu passei. A Unicel, ela faz parte de uma política muito significativa hoje para esta comunidade e para outras comunidades, porque os cursos que foram oferecidos aqui, que nós gostaríamos muito que ele se estendesse, dentro da formação do professor, ela reflete de uma forma muito forte dentro da sala de aula, porque esse tema de gênero e diversidade, quando a gente se depara com essas crianças que estão pedindo socorro e que a gente muitas vezes tem essa necessidade de melhorar e de buscar esse aperfeiçoamento em algum lugar, e nós conseguimos dentro da Unicel receber cursos de direitos humanos e de gênero e diversidade, eles vieram para clarear o trabalho do professor na sala de aula, que é onde ele se deparou com uma das maiores dificuldades, que era dar esse suporte para um aluno que via um problema dentro da família, como é que eu vou contar para os meus pais que a minha opção sexual é essa? Como é que eu vou falar procurar um emprego, sendo que os olhares da sociedade para uma criança que já consegue dar uma demonstração de que ele tem uma opção de ser gay, a sociedade pode criar essa rejeição. E aí nós, como profissionais, pensamos, a gente também precisa correr atrás, porque só passar a mão na cabeça desse menino e falar, calma, não chora, vai dar tudo certo, ou evitar que uma tragédia maior acontecesse com essas crianças, nós acabamos descobrindo que a gente também pedia socorro. E esses cursos que foram oferecidos dentro desses polos, que não é aqui, por simplesmente no polo São Mateus, mas ele está dentro dos céus, de uma maneira geral, cada céu hoje, Unicel, ela está recebendo cursos que nem sempre são os mesmos. Aqui, os nossos foram direitos humanos e gênero e diversidade. E que para a nossa clientela, ele veio de encontro com uma necessidade. Isso não é uma fala minha, isso é fala do professor que pôde desenvolver dentro da sala de aula novos projetos, sem que ele fosse direcionar a um aluno que se encontrava dentro dessa, não sei se é não vou chamar isso de uma problemática, mas dentro dessa necessidade. Nós tivemos o professor que pôde desenvolver projetos, que pôde abrir debates dentro da sala de aula, atendendo discussões na sua totalidade, fazendo parte do seu programa de aula. Isso gerou para nós aquela ruptura de que eu iria trabalhar em sala de aula aquilo que foi colocado dentro dentro de uma grade, dentro dos programas curriculares. Não, o professor ele passa a trabalhar dentro da necessidade daquele aluno, não fugindo do seu programa, dos conteúdos que ele precisa desenvolver, mas reconhecendo naquele aluno aquela formação que ele teve
e isso ocorreu dentro das Unicels, como está acontecendo, e a gente precisa que esses cursos continuem atendendo outros profissionais em outras escolas, porque o atendimento que ele deu não vai dar para atingir a todas as escolas, porque ainda falta novos cursos, novas formações, novos profissionais passarem por essa oportunidade que foi dada aqui para alguns. Então, esses trabalhos, os TCAs, que nós desenvolvemos também hoje na escola, ele parte muitas vezes dos próprios alunos. Então, eu tive em sala de aula alunos que falaram: professora, vamos fazer roda de conversa? Vamos fazer uma aula temática? Quando eu saí do Céu Rosa da China, eu deixei lá com o professor André, que é um professor que está fazendo mestrado na UFABC, é um excelente profissional, e ele falou: olha, eu vou dar continuidade nessas aulas temáticas, porque não era um pedido meu, era um pedido dos alunos. Alunos que vinham sofrendo questões de preconceito dentro e fora da escola, ou por conta de um corte de cabelo, ou até mesmo por questões da cor da pele, e ele tem essa necessidade de abrir uma discussão e um diálogo com os próprios colegas. E esses colegas, no lugar de fazer a crítica, eles passaram a dizer por que eles usavam, às vezes, esse tipo de apelido para com a colega, porque eles achavam que era normal, porque eles não compreendiam que isso afetava tanto. E a nossa postura de profissional, muitas vezes, não é mais só de falar: por que você chamou a menina assim? Porque ele, muitas vezes, chamou porque ele não conseguiu ver, não digo todos, mas alguns não conseguiram ver que aquilo tinha tanta maldade, causava um impacto tão grande na vida do outro. Que era uma violência. Que era uma violência. Então, era preciso mesmo abrir para que isso virasse um debate, virasse uma roda de conversa entre os próprios envolvidos dentro daquela condição. Então, na nossa região, é muito forte essa questão racial. E é muito forte também a questão de gêneros. Então, nós não podemos mais desenvolver um trabalho dentro do que eu acho que é melhor dentro do meu programa de aula. Mas eu tenho que conhecer a minha comunidade e levar para ela o que é melhor para ela. E só esses alunos podem trazer isso para nós, através de discussões, através de um debate. Eu acho que o melhor mesmo é você dar voz a essas pessoas, né? Dar oportunidade para elas falarem. Elas têm muito a dizer. Nós que vivemos, né, numa época de anonimato, você está aqui para ouvir, hoje nós estamos revertendo a nossa história, né? Nós estamos dando vozes às pessoas que no passado não poderiam falar, porque elas, ao olhar do passado, não teriam nada para contribuir. E hoje a gente tem que desenvolver um trabalho, como vem acontecendo, como a Unicel propõe a fazer, trabalhar de acordo com o que é emergencial para essas crianças, trabalhar as questões étnico-raciais. Então, a gente vai trabalhar, e aí elas gostam de apresentar desfiles, de mostrar o seu cabelo. Aí, quando eu falei: vamos fazer um desfile de cabelo afro, aí, muito rapidamente, um garoto começou a deixar o cabelo dele crescer. Aí eu falava: nossa, mas tá grande o seu cabelo. E aí, se você fala, se esse desfile não acontecer, a frustração dele vai ser maior do que a minha, porque eu tô aqui, assim, às vezes, para dizer: olha, não vai ter, porque eu vou sair da escola. Não importa nessa caminhada, nesse momento. O que importa é o desfile, que ele quer mostrar como o cabelo dele é bonito e que a gente deu oportunidade dele mostrar isso. E aí você vai vendo que a questão religiosa também. Vamos fazer um espaço falando um pouco da questão religiosa. Ah, mas eu sou do candomblé. Tudo bem, o que você pode trazer do candomblé? Ah, as roupas. E eu posso desfilar? Pode desfilar, mas você tem que falar um pouquinho dele, porque às vezes a gente não conhece. E aí, entra na questão da pluralidade. Da pluralidade, exatamente. Ai, professora, mas eu sou evangélica. E o que você pode trazer para contribuir? Porque eu também não sei muita coisa, eu quero aprender. E aí, no final, elas trazem esses segmentos religiosos, essa
diversidade, esses múltiplos cortes de cabelos diferentes, e aquilo vira um debate. Isso aconteceu dentro da escola, e eles se sentiram mais à vontade, até para respeitar a religião do outro, que ele chamava saravá, de macumbeiro. Ele passa a ver que dentro daquilo tem toda uma questão de construção, de história, de fatos. E aí no final eu falo, gente, como eu aprendi com vocês. Eu descobri que eu não sabia quase nada. Mas a senhora não é professora? Ah, eu sou professora, mas muitas coisas só acontecem se vocês trouxerem para mim. Porque eu preciso dessa bagagem para ser o que eu sou. E aí você vai mudando, aí vai para a questão indígena, né? Vamos fazer um trabalho, vocês vão fazer uma pesquisa. O que você trouxe? Ah, eu trouxe uma pena. O que ela representa? Pesquisa um pouco mais, você desenvolve o campo da leitura, eles desenvolvem a oralidade, e eles querem fazer uma peça, e eles percebem que eles são atores. Mas depende da gente dar oportunidade para esses alunos. Aqui na Unicel, por exemplo, a gente tem os cursinhos, né? O cursinho que vai preparar esses alunos para as universidades. Então, o que a gente vê? Que eles tem muitos que chegam também com essa autoestima comprometida. Ai, mas o Enem não é muito difícil e eu não vou conseguir. Então, no lugar de abrir só o espaço, você precisa conversar com eles, mostrar que eles são capazes, e eles reconhecem nos professores e estudantes que são alunos da UFABC, muitos deles, que também vão se descobrindo num outro segmento, que vão tendo a autoestima deles assim elevada, porque os alunos veem naqueles meninos uma capacidade de transpassar para eles informações com uma idade menor, muito mais baixa, às vezes, do que a deles. Então, o trabalho que dá a Unicel, em cada cantinho você vai vendo esse significado de ação social, de reconhecimento, de valor. Esse cursinho que vai terminar agora no final do mês por causa do Enem, a gente já tem neles pessoas vencedoras. Porque antes deles fazerem essa prova, é nossa obrigação falar para eles, vir aqui de sábado, estudar, ter professores voluntários, vocês também se empenharem em ficar aqui praticamente quase o dia todo, é mais do que ter um resultado de prova. A gente espera muito que dê certo. E se ainda não atingir tua meta, vai voltar para continuar fazendo esses cursinhos, porque esse é o caminho para te levar para onde você quer, né? Eu sempre agradeço a todos os que passaram pelo meu caminho, e por onde quer que eu passe, eu estou aqui na Unicel há 2 meses, o recado que eu vou sempre passando para os meus secretários não importa o tempo que eu fique, o tempo que eu ficar, eu quero dar o meu melhor. E eu sinto muito isso na Rita e no André, isso fortalece o nosso trabalho. Não existe hierarquia, existe igualdade no nosso trabalho. Nós queremos fazer que a Unicel aqui nessa região ela seja reconhecida, e ela só vai ser reconhecida se a gente fizer um bom trabalho e abrir as nossas portas para as pessoas que delas fazem parte, que a Unicel é delas, e a gente tem que estar com essas portas abertas para que elas entrem. Se esse espaço não tiver esses cursos que nós temos e as pessoas interessadas nelas, a Unicel não vai existir. Mas, graças, né, a todos os envolvidos, a gente tem uma comunidade muito interessada nos cursos, principalmente de pedagogia. Eu quero ser professora e nós estamos esperando esse curso de pedagogia. E eu falo para elas, fiquem atentas porque ele vai sair e ele é para vocês. Nós recebemos o curso de especialização em Química, que muitas vezes a gente até duvida, será que vai ter inscritos? E nós tivemos 84 pessoas inscritas e 50 vagas, e os outros estão aguardando. Isso é prova do interesse dessa sociedade brasileira, porque não é só a comunidade de São Mateus. Se a gente olhar os outros polos, quantos estão aguardando essa vaga na especialização de Química? E já são graduados, já são professores, que sabem que o que nós temos em termos de formação ainda não nos é suficiente.
E quando a gente terminar a pós-graduação, a gente vai perceber que ainda não nos é suficiente. Isso é a principal coisa dentro da área da educação. É saber que a gente sempre tem coisas a aprender e a oferecer para o outro, que é o nosso objetivo. Eu tenho 2 filhos, meu filho tem tentado também a UFABC, ele ainda não conseguiu, mas eu tenho muita esperança que ele vai conseguir, está fazendo um cursinho, está se preparando. Então, filho, continua nesse caminho estudando, e a minha filha fazendo técnico em Senai, ela também vai conseguir ser veterinária como ela quer. Se a gente acredita nisso, vocês sabem, né, de onde eu vim, eu não deixei que vocês passassem pelo que eu passei, porque eu acho muito desumano uma pessoa viver na condição que eu vivi. Eu jamais queria isso para qualquer pessoa. Então, eu tenho certeza que vocês vão chegar onde vocês querem, no caminho que vocês traçaram. E eu tenho os demais, como sempre, com muito carinho, como meu filho, alunos, e eu passo a mesma coisa para aqueles que a gente sente que tem essa vontade de estudar. Eu terminei uma vez, falei de uma frase, né, do Frederic Engels. Eu tenho admiração por muitos grandes pensadores. Ele fala muito sobre uma grama de ação equivale a 1 tonelada de teoria. Então, a gente tem muita teoria, e ela é válida para a gente, mas a gente precisa muito de ação. Então, a gente precisa agir, a gente tem que pôr a mão na massa e, às vezes, sair desse degrau hierarquizado e se igualar às pessoas para que elas caminhem junto com a gente. Obrigada, eu sou a Fátima Massara, tenho 54 anos e só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui, nesse outro degrau que eu atingi da minha vida. Muito obrigada, principalmente a Andréia, carinhosa, está aqui com a gente. Obrigada, Andréia. Eu que agradeço.